Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estou aqui com vocês para estudar Direito Administrativo. E vamos estudar ato administrativo. Especificadamente, vamos estudar convalidação, anulação e revogação. Então, para estudar convalidação, primeiro eu tenho que saber o que é anulação e diferenciá-la de revogação. E tanto a anulação como revogação estão inseridas num estudo sobre a extinção, o desfazimento do ato administrativo. Sim, o ato administrativo pode ser extinto, pode ser desfeito, tudo acaba, né, gente? Inclusive o ato administrativo. Então, para poder entender convalidação, estão repetindo, para entender o que é a convalidação do ato administrativo, primeiro a gente vai entender a diferença entre anulação e revogação. Só que para entender anulação e revogação, primeiro precisamos de um panorama sobre a extinção, o desfazimento do ato administrativo. Então vamos lá. Bem rapidamente aqui. A extinção de um ato administrativo. O ato administrativo pode se extinguir pelo cumprimento dos seus efeitos, que significa o esgotamento do seu conteúdo. Ótimo, isso é legal, não é? Por exemplo, o ato administrativo de nomeação. Nomeei a pessoa, ela vem e complementa com a posse. Beleza, esgotou-se o conteúdo do ato de nomeação, a pessoa se transformou, né? A combinação de nomeação com posse, a pessoa transforma-se em servidor ou servidora pública. O esgotamento do conteúdo do ato administrativo, ou seja, o cumprimento dos seus efeitos, extingue o ato. Essa é uma forma boa de extinguir o ato administrativo. O desaparecimento do sujeito ou do objeto, não é? Quando a pessoa desaparece, seja a pessoa natural pelo falecimento ou a pessoa jurídica pela sua extinção nas formas previstas no direito, ou o objeto da relação jurídica, que é o próprio conteúdo do ato administrativo, o ato fica extinto também. Então, desaparecimento do sujeito. Aqui o sujeito, não vamos focar aqui no agente que pratica o ato administrativo, tá ok? O particular beneficiário do ato ou a pessoa jurídica da administração pública, que nesse caso será o sujeito de direitos e obrigações. A extinção, desaparecimento do sujeito ou do objeto, extingue a relação jurídica, extingue o ato administrativo também. Renúncia, não é? Aquele que se beneficia de determinado ato administrativo pode renunciar a esse ato administrativo, abrindo mão da vantagem que aquele ato lhe propicia. Consequentemente, o ato fica extinto. E daí nós temos essas formas aqui são tranquilas, não é? Daí vem a retirada do ato administrativo. E daí vamos lá para o próximo slide, porque a retirada eu vou ter 4 formas de retirada aqui. Vamos lá, 5 formas de retirada. A retirada do ato administrativo pode ser subdividida. Daí vai aparecer a revogação para a gente, que é importante, tá? Que é uma questão de mérito. Vai aparecer a invalidação, que é uma questão de legalidade. Aqui eu escrevi invalidação, mas você pode entender como anulação também. E temos outras situações, como a cassação, que é o descumprimento de condições por parte do particular, a caducidade, que é a superveniência de uma norma jurídica que torna aquele ato ilegal, por exemplo, e a contraposição, que é um ato novo contraposto ao anterior, né, parecido com uma lei nova que revoga a lei anterior, só parecido, tá ok? Um novo ato que se contrapõe ao anterior, extinguindo o ato anterior. Beleza, gente? Isso daqui é um estudo mais detalhado, mais aprofundado. Geralmente, o que interessa é diferenciar revogação de invalidação. Lembrando que no lugar de invalidação podemos usar a palavra anulação do ato administrativo, tá? E a revogação vai entrar nessa ideia de questão de mérito, e daí se você já viu nossa aula, já estudou o que é ato discricionário e ato vinculado, vai lembrar que questão de mérito tem a ver com mérito administrativo, e mérito administrativo tem a ver com ato discricionário, não com ato vinculado, tá? E a invalidação é uma questão de legalidade. Vamos focar nessas 2 formas de retirada, de extinção do ato administrativo. A revogação, ela vai incidir sobre um ato que é válido. O que é um ato válido? Temos os 5 requisitos, os 5 elementos do ato administrativo. Quais são esses 5 elementos do ato administrativo? Temos o agente competente, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Todos esses 5 elementos têm que estar de acordo com a lei. Quando esses elementos estão de acordo com a lei, nós temos um ato válido, ou seja, um ato perfeito, um ato lícito, né? Um ato jurídico perfeito, legal. A existência, a validade e a produção de efeitos deles estão de acordo com a lei. Esse ato válido, ele pode ser revogado se for um ato discricionário, tá ok? Porque o ato vinculado
não pode ser revogado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, por enquanto, anota assim: revogação incide sobre um ato válido. Diferentemente da anulação ou invalidação, vai incidir sobre um ato inválido. O que você revoga? Você revoga um ato válido. O que é que você anula ou invalida? Um ato inválido. O ato inválido é aquele que está em desacordo com a lei. Por exemplo, o agente pratica um ato sem ter competência para aquele ato. Ora, se ele faz isso sem ter competência para aquele ato, o ato é ilegal, inválido. A anulação é isso. E daí onde é que vai aparecer a convalidação? A convalidação, ela é uma alternativa. Ela é o saneamento de um ato inválido. É uma alternativa à anulação. Tem um ato administrativo com seus 5 requisitos. Basta um dos requisitos estar em desacordo com a lei que o ato já é inválido. Não respeitei a forma, estou fazendo esse ato de forma contrária ao interesse público, que é a finalidade, não tenho competência para o ato, né, o agente não tem competência, basta um defeitozinho em um desses 5 requisitos, o ato já é inválido. A convalidação é tentar corrigir. A palavra sanear vem de tornar são, ou seja, corrigir aquele ato que é inválido, que é contrário à lei. Ok? Gravamos essas 3 situações, então, distintas? Revogação e anulação são formas de extinção do ato administrativo. Revogação em relação ao ato válido, anulação em relação ao ato inválido. Convalidação é tentar salvar o ato que é inválido, ou seja, corrigi-lo para torná-lo válido e eficaz no mundo jurídico. Ok? Agora, sobre revogação. Grava o seguinte sobre revogação. É uma questão de mérito. Consequentemente, somente o ato discricionário é revogável. Porque o ato vinculado, todos os requisitos dele estão de acordo com a lei. Não há mérito administrativo envolvido. Consequentemente, eu não posso ter uma escolha ali. Eu não posso escolher desfazer esse ato, a não ser que ele seja ilegal. Daí não tem questão de mérito, tem questão de legalidade. A revogação, o ato é lícito, perfeito. Só que o ato discricionário, quando foi criado, ele foi criado em razão da conveniência e oportunidade da administração pública. Ora, aquilo que era conveniente num determinado momento pode não ser depois. Por exemplo, autorização para vender comida na rua. Se você quer vender comida ou bebida na rua, tem que ter autorização do município. A prefeitura tem que autorizar. A prefeitura é responsável pela distribuição dos espaços públicos. Tá? Daí a pessoa obteve a autorização para vender comida na rua. No entanto, passado alguns meses, percebeu-se que aquele bairro, né, de madrugada acabava fazendo muito barulho, porque tinha lá uns food trucks vendendo comida e bebida na rua, e aquele excesso de barulho tornou-se inconveniente para os moradores daquele bairro. Num primeiro momento parecia conveniente, no segundo momento, poxa, esse ato não parece legal não, né? Está atrapalhando, mais atrapalhando do que beneficiando. Nota que o ato nunca foi ilegal. Só que uma nova análise percebeu-se que o ato não era mais conveniente, ele tornou-se inconveniente ou inoportuno. Então, eu revogo um ato discricionário, não revogo o ato vinculado, porque revogação é sempre questão de mérito, tá ok? Lembrando, então, que mérito administrativo é a análise de conveniência e oportunidade. O ato de revogação não deixa de ser um ato discricionário também. Ele revoga um outro ato. E quem pode revogar? Ora, se revogação está relacionado com ato discricionário, Poder Judiciário não revoga. Poder Judiciário pode anular um ato inválido. Agora, a revogação só pode ser feita pela própria administração pública. Então, a administração pode anular seus atos por questão de legalidade ou revogar seus atos por questão de mérito. Isso é revogação. E daí vamos lá na anulação ou invalidação. A invalidade de um ato. Estudando pelos livros, né, quando a gente pega a doutrina jurídica, nós percebemos que há uma separação na invalidade. 2 níveis, na verdade. Invalidade é sempre ruim. Daí temos a invalidade que é ruim demais, ruim pra caramba, que a gente vai chamar de absoluta, e uma outra invalidade, ela é ruim, mas dá pra gente consertar. A invalidade absoluta é quando eu tenho um vício insanável. No lugar de vício, podemos usar a expressão, a palavra defeito, tá? Vício insanável ou defeito insanável. Aquilo que não pode ser corrigido. Isso é uma invalidade absoluta. O direito civil vai chamar isso de ato nulo. E aqui nós, do direito administrativo, temos uma inveja
do pessoal do direito civil, porque lá no direito civil, essa separação de ato nulo, ou seja, invalidade absoluta para invalidade relativa, que a gente já vai ver, ficou bem certinho no Código Civil. Por exemplo, um menor de 16 anos fez um contrato, praticou, realizou um contrato. O Código Civil é muito claro, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Aquele contrato não tem validade jurídica, é um vício insanável. Agora, o maior de 16 e menor de 18, que firmou um contrato, os responsáveis legais daquela pessoa podem convalidar, porque o maior de 16 é relativamente incapaz. Daí o vício não é insanável, o vício é sanável, corrigível. Daí é que entra a invalidade relativa. A invalidade relativa, o defeito do ato é sanável. Então o direito civil vai chamar de ato anulável. E é aqui é que aparece a possibilidade de convalidação. No entanto, o direito administrativo ainda não se acertou com esse palavreado, não é? Mistura ato nulo com ato anulável. Quando a doutrina do direito civil já avançou bastante, deixou bem claro. Separa, chamamos de ato anulável. O ato com uma invalidade relativa, exemplo, contrato firmado por maior de 16 e menor de 18 anos, que pode ser convalidado. O que é convalidação? A correção, pode-se corrigir o ato. Já a invalidade, absoluta, vício é insanável, tá ok? E o legal lá do direito civil é que o Código Civil, na parte geral, separa pra gente o que é ato nulo, o que é ato anulável. O direito administrativo, sabe o que ele faz com a gente? Olha só que sacanagem. Vamos lá. Na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Olha o que diz o artigo 53 dessa lei. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade. A palavra vício é um defeito na legalidade do ato. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ok, inclusive, né, essa redação, né, decorre de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Artigo 53 da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Agora, olha só, isso aqui é interessante também saber, né, que o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, tá? Contada a data que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, é o prazo decadencial para se requerer a anulação de um ato administrativo. E daí vem a lei diz pra gente. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Olha que sacanagem, porque a Lei 9784 nos traz a regra básica que o defeito sanável pode ser convalidado. O que é um defeito sanável? Aquele que eu consigo corrigir. Só que não me dá uma lista de quais são os defeitos sanáveis, diferentemente do Código Civil, que separa para a gente, olha, isso é defeito sanável, isso é defeito insanável. O direito administrativo não faz. Depende, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, a lei do processo administrativo do estado de São Paulo, como de outros estados, até dá uma arranhada, né, em tentar separar o ato sanável do insanável. O que não faz a lei do processo administrativo federal, por exemplo, tá ok? Daí a gente tem que recorrer aos livros. E daí é o seguinte, pegando a doutrina majoritária, o que é que os livros vão dizer pra gente? Lembra dos 5 requisitos? O agente competente. Um problema na competência pode ser corrigido. Em que circunstância? Vamos lá. Lembra o que é delegação? Delegação, uma pessoa, uma autoridade, né, pode delegar, se a lei não proibir, pode delegar a outro uma função relacionada à sua competência. Não pode entregar a competência inteira para outro servidor público, outro agente público, mas pode delegar temporariamente, é claro, uma parte das funções da sua competência. Legal. Vamos supor, então, que o subalterno tenha praticado um ato que não era da competência dele, subalterno, era da competência do seu superior, da autoridade superior a ele, hierarquicamente superior. E esse ato que o subalterno praticou poderia ter sido delegado, mas não havia sido. Como não havia sido delegado e o subalterno o praticou, esse ato é inválido. Por quê? Falta o requisito competência. Temos um defeito. Mas, como essa competência poderia ser delegada, o superior hierárquico, ao invés de anular, pode, se preferir, convalidar. Desde que o ato de convalidação
não acarrete prejuízos ao interesse público. Essa convalidação seria uma espécie de ratificação, né? Ratifico o ato praticado pelo subalterno. Ao invés de anular, permito que aquele ato gere efeitos jurídicos. Convalidar é isso, é sanear, corrigir. A forma é complicado, você vai decorar o seguinte na forma, tá? A forma, a convalidação é possível. Quando eu desrespeitar a forma não essencial. E aqui a gente não tem tempo, teria que fazer um estudo extremamente extenso para tentar entender a diferença entre forma essencial e forma não essencial. Para conhecer apenas essa ideia, essa noção, você vai gravar o seguinte. Se desrespeitar a forma essencial do ato, esse ato não pode ser corrigido. Então, ele não pode ser convalidado. Agora, se eu desrespeitar a forma não essencial, como, por exemplo, eu fiz tudo certinho, mas errei o nome do ato. Era para chamar de portaria e eu acabei chamando de resolução. Mas o resto todo foi correto, a competência correta, publicação no Diário Oficial foi correta, forma escrita. Eu posso, então, convalidar esse ato. Eu tive um pequeno erro material, forma não essencial. Grava isso. A forma não essencial, se desrespeitada, é possível de convalidação. E deu, gente. É só isso. Porque os outros requisitos não são passíveis de convalidação. Se eu usar o ato para praticá-lo em proveito pessoal, é desvio de finalidade. E esse vício é insanável. Se por acaso eu mentir no fato ou no direito, o vício é insanável. Se eu mentir, falsear o fato e o direito que motivam um ato, eu tenho esse vício, esse defeito insanável. Não tem como corrigir isso. E se eu pegar o conteúdo do ato, que é o seu objeto, e ele for ilícito, impossível ou indeterminado, não tem como corrigir isso. Esse é um vício insanável, tá ok? Lembrando que isso é de acordo com a doutrina, porque a legislação federal não esclarece para nós quando que eu tenho um requisito, né, um ato aqui que é sanável e um insanável. Beleza, gente? É isso aí, então. Estudamos convalidação, anulação e revogação. Grande abraço, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.